Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão em comemoração ao Dia do Soldado do Exército Brasileiro e solenidade de outorga da medalha Pedro Ludovico Teixeira ao General de Brigada Sérgio Schwinkel e ao Comandante do Exército, General Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, proposta pelo vereador Rogério Cruz. Para presidir a mesa dessa sessão especial, convidamos o vereador Anselmo Pereira. Para compor a mesa, convidamos o autor da proposta de realização desta solenidade, o vereador Rogério Cruz. O secretário de Estado, chefe da Casa Militar, excelentíssimo senhor Coronel PM Divino Alves de Oliveira, neste ato, representando o excelentíssimo governador José Hélito de Figueiredo Júnior. Representando os homenageados desta noite, o general de brigada Mário Fernandes. Coronel Marco Aurélio Godinho, neste ato, representando o comandante-geral da PM, Coronel Silvio Vasconcelos. O coordenador universal nas forças policiais, capelão Milton Custódio da Silva. Vereador da Câmara Municipal de Aparecida e representando a mesma, Cláudio Rodrigues. Cláudio Nascimento, vereador Cláudio Nascimento. Anunciamos a palavra do presidente para a declaração de abertura dessa solenidade. A todos os senhores e senhoras que participam desta honrosa sessão solene, aprovada por unanimidade por este Parlamento, de propositura do ilustre vereador Rogério Cruz, queremos dar-lhes boas-vindas em nome da Casa do Povo à Câmara Municipal de Goiânia. E sob a proteção de Deus, declaro aberto esta sessão especial em comemoração ao Dia do Soldado do Exército Brasileiro e também da solenidade de outorga da medalha Pedro Ludovico Teixeira. Quero fazer um adentro sobre essa medalha. Tive o privilégio de aprová-la há mais ou menos uns 15 anos. Raríssimos são as pessoas que recebem a medalha Pedro Ludovico Teixeira. Ela é revestida de um ritual próprio. Todos os vereadores e vereadoras terão que votar unanimemente. E, no máximo, são entregues 2 ao ano. E graças ao prestígio inabalável do nosso grande vice, Rogério Cruz, que foi meu grande vice também, ele conseguiu aprovar as 2 medalhas Pedro Ludovico Teixeira de sua autoria. Eu queria pedir uma salva de palmas ao Rogério. É muito prestígio. E em todo esse tempo, raros são os que receberam, não chegam a 27 pessoas nesses 15 anos. Convido a todos aqueles que puderem, em sinal de respeito, ouvirmos o hino nacional, interpretado pela banda do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, e logo em seguida permaneceremos também em pé para ouvirmos a Canção do Soldado, sob a regência do maestro 1º Sargento Jorge.
Nesse instante, haverá a apresentação de um vídeo institucional do Exército Brasileiro. Apresentar! Arma! De norte a sul, de nordeste a sudeste, a região central, Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Proteção de 17 mil quilômetros de fronteiras. Soldado do Exército Brasileiro, aquele que defende a pátria e todos os seus cidadãos. Para ser soldado é preciso qualidades, é preciso coragem, disciplina, dedicação, grandeza de caráter, a vocação e o amor à profissão, o desprendimento, o heroísmo, disponibilidade permanente e dedicação exclusiva. Características peculiares que ficam impregnadas em sua alma e o distinguem da sociedade como um todo. Honra, integridade, ética, honestidade, patriotismo, lealdade e comprometimento com o Brasil. 25 de agosto, um dia histórico que nos faz pensar todo esse compromisso que temos com a pátria e com seus filhos. Senhores, bravos soldados que são da pátria, aguarda, empenhados em cumprir da melhor forma o seu dever. Lembremos que guerras vão e vêm, mas só os soldados são eternos. Eternos no coração do mundo, para que haja paz e vidas em abundância. Seu reconhecimento vem através de seu esforço e de sua bravura. Mesmo expostos aos riscos da profissão, esses bravos atuam de forma honrada, digna e ética na missão de contribuir com a segurança da sociedade. O soldado brasileiro nada mais é do que o povo de uniforme. Ele torce, ele vibra, ele sofre, ele chora. É o homem cordial. É o cidadão dessa nova sociedade que emerge buscando sempre suas raízes, crenças e valores. Ele ilumina o futuro promissor que desejamos. Uma homenagem do vereador Rogério Cruz ao Dia do Soldado do Exército Brasileiro. A mesa deseja citar em tempo a doutora Eunice Melo, que se faz aqui presente, e que é esposa do nosso querido e falecido Gildazo da Silva Melo, um grande aficionado da caminhada do Exército para a cidade santa de Trindade. Muito obrigado pela sua presença e por estarmos aqui também fazendo uma reverência à memória do Dr. Gildazo da Silva Melo, um grande amigo do Exército Brasileiro. Com muito prazer, convido o autor da propositura, nosso amigo e vice-presidente da Casa, vereador Rogério Cruz, para fazer o pronunciamento alusivo ao Dia do Soldado do Exército Brasileiro. Boa noite a todos, sejam bem-vindos
mais uma vez a nossa Casa de Leis, que é a casa do povo e é a casa daqueles que desejam sempre fazer o bem à nossa sociedade. Quero saudar meu amigo, meu sempre presidente desta casa, vereador decano, Anselmo Pereira, que preside a mesa desta sessão, secretário de Estado, chefe da Casa Militar, excelentíssimo senhor coronel da PM, Divino Alves de Oliveira, nosso amigo está sempre presente aqui também, sempre fortalecendo a nossa união e parceria com a nossa casa, neste ato representando o excelentíssimo governador José Hélito de Figueiredo Júnior. Representando os homenageados dessa noite, general de brigada, Mário Fernandes, seja mais uma vez bem-vindo à nossa casa e, não poder deixar de destacar, seja bem-vindo à nossa cidade de Goiânia mais uma vez. Coronel Marco Aurélio Godinho, neste ato representando o comandante-geral Coronel Silvio Vasconcelos, nosso companheiro aqui da nossa casa diariamente. Coordenador universal nas Forças Policiais, capelão Milton Custódio da Silva, meu amigo, seja bem-vindo a esta casa. Meu amigo vereador de Aparecida de Goiânia, Cláudio Nascimento, para quem não sabe, neto de Cartola, só não é sambista e nem sabe cantar, mas é neto de Cartola. Demais autoridades aqui presentes, senhores e senhoras. Excelentíssimo senhor vereador Anselmo Pereira, decano desta casa que preside esta sessão, ao saudá-lo também o faço a todos os componentes da mesa, nesta sessão especial, demais autoridades, convidados, familiares, todos aqui presentes. Nos reunimos aqui nesta noite, nesta Casa de Leis, para mais que uma homenagem, para trazer um reconhecimento a esses bravos soldados do Exército Brasileiro, verdadeiros heróis de nossa pátria. O Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto, traz na sua história um exemplo de patriotismo. A data foi instituída em homenagem a Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, que lutou e defendeu o Brasil em confrontos internos e externos e que teve feitos históricos, além de ser conhecido como pacificador durante as rebeliões contra o Império. E nos dias atuais, vocês são os nossos duques de Caxias, que têm se empenhado e honrado seus compromissos de defender a pátria e proteger a nossa sociedade brasileira. Vocês, soldados, têm sacrificado suas vidas para que o futuro da nossa nação seja completamente diferente. A palavra soldado vem do latim solidarius, que não significa apenas alguém que é pago para servir. Mais que isso, soldado vem de solidário, que está numa relação de auxílio mútuo e que tem interesse e responsabilidades recíprocas. O soldado brasileiro marcou sua tradição pela dedicação incessante e preocupação permanente com a defesa do solo pátrio e a soberania de nossas fronteiras. Em que pese toda a nossa tradição pacífica, nossas forças armadas nunca se furtaram de marcar sua presença em ocasiões onde a força e o poder persuasivo das armas se fizeram sempre necessários. Aliás, o soldado brasileiro é lembrado por outras forças internacionais como extremamente bem preparados, sobretudo para missões que exigem tenacidade, coragem e um apurado e sincero senso de justiça e responsabilidade. Inclusive, os sacrifícios dos soldados da Força Expedicionária Brasileira, os quais são lembrados até hoje, em especial na Europa, pela sua contribuição decisiva com o esforço de guerra dos aliados, os quais, além das expressivas vitórias, tratavam com bondade e respeito milhares de prisioneiros de guerra, preservando-lhes a vida e a autoestima. O exemplo dos nossos pracinhas, os quais inspiram em nós profundo sentimento de respeito, deveria ser recordado nas escolas, universidades, bem como estar presente nos livros, para que jamais nos esquecêssemos dos verdadeiros heróis da nossa nação brasileira. E hoje, nossos bravos soldados continuam sendo heróis, que no exercício de sua atividade estão sempre lutando pela manutenção da paz, da ordem e da segurança pública. Internamente, em nosso país, tem sido frequente o uso das Forças Armadas em diversos estados, em especial no Rio de Janeiro, que após 6 meses de intervenção militar na segurança, vemos que o componente militar é o mais engajado na missão. Missão esta árdua e que, infelizmente, na semana passada,
custou a vida de 3 bravos guerreiros, o cabo Fabiano de Oliveira Santos e os soldados Marcos Vinícius Viana Ribeiro e João Victor da Silva, que foram mortos em operações da Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Neste momento, antes de prosseguir, peço que façamos 1 minuto de silêncio pela perda dos nossos 3 heróis no Rio de Janeiro. Por gentileza, gostaria que quem puder se colocasse de pé e fizéssemos então 1 minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Continuo dizendo, esta sessão especial em homenagem ao Dia do Soldado do Exército Brasileiro que propusemos é uma forma de agradecimento e reconhecimento a todos os militares do Exército Brasileiro que cuidam da nossa pátria e com seu patriotismo, dever, lealdade, probidade e coragem nos dão exemplos de excelência em cada missão que lhes são atribuídas. Assim, a mais autêntica homenagem que podemos prestar é o reconhecimento aos feitos e aos exemplos legados. Dessa forma, eu e esta Casa de Leis jamais poderíamos deixar de reconhecer toda uma dedicação nata e atuação marcante de bons soldados, movidos por puro patriotismo e solidariedade, que muitas vezes, longe de suas famílias e mesmo passando as privações típicas da vida em caserna, dedicam seu tempo a trazer benefícios e contribuir para o bem-estar da nossa sociedade. E também hoje temos a honra de outorgar a medalha Pedro Ludovico Teixeira, que é uma das maiores honrarias instituídas em nosso município, ao comandante do Exército Brasileiro, General Vilas Boas, e ao meu amigo também, General de Brigada, Sérgio Schwingel. O comandante do Exército, General Vilas Boas, homem íntegro, de atuação impecável, e que vem nos dando uma lição de patriotismo, pois mesmo com seu problema de saúde, vem se sacrificando para continuar conduzindo da melhor forma nosso querido Exército Brasileiro. Então, mais que merecida a outorga dessa medalha a ele, o qual tive a honra de conhecer pessoalmente em uma reunião no quartel-general do Exército, e que ao longo de sua gestão vem revolucionando o relacionamento do Exército com a sociedade. Peço ao senhor General Fernandes que faça chegar ao bravo, destemido e soldado de Caxias, o comandante do Exército Brasileiro, General Vilas Boas, toda a nossa admiração e respeito em nome desta casa e em meu nome. E o General Sérgio Schwingel, o qual tenho a honra em ter como amigo e como exemplo. Exemplo de caráter, educação, sensibilidade, dedicação, coragem, bravura e ainda o senso do dever em dar cumprimento às missões a ele confiadas. Foi um privilégio conhecer e conviver com o General Sérgio Schwingel. E, para finalizar, quero parabenizar e agradecer a cada militar pelos excelentes e relevantes serviços que prestam à sociedade, pelo empenho, dedicação e comprometimento com a nossa pátria. Também não posso deixar de mencionar o Tenente-Coronel José Fernando dos Santos, chefe da 7ª CSM, pelo profissionalismo e fina educação civil e militar, e que não pôde comparecer a esta sessão devido a uma reunião última hora em Brasília, e que está sendo representado neste ato pelo Major Sérgio Rui Cassiano Ribeiro. Enquanto eu estiver nesta casa, o Exército será reconhecido por suas ações sociais e, principalmente, na formação dos jovens e na defesa do povo e da pátria. Inclusive, a lei que institui no calendário do município de Goiânia
o Dia do Soldado do Exército Brasileiro é de minha autoria, aprovado por unanimidade aqui nesta casa, inclusive na época do nosso decano Anselmo Pereira, que era o presidente desta casa. Assim, coloco o meu mandato à disposição do Exército Brasileiro e do Comando de Operações Especiais. General Fernandes, conte sempre comigo e nossa bancada de deputados, senadores, assim como o Grupo Recol, qual também faço parte. As portas do meu gabinete estão abertas a cada um de vocês. Tenho em mim um amigo. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Agradecemos a manifestação do nosso vice-presidente da Casa, companheiro Rogério Cruz, que realmente confessa ser um grande amigo do Exército Brasileiro e faz com que essa casa se aproxime desta instituição com a credibilidade inequívoca dentro da nação brasileira. Aliás, não querendo criticar, mas uma das poucas entidades que ainda tem credibilidade nesse país. Convidamos o vereador Rogério Cruz para se posicionar junto ao Pavilhão das Bandeiras para fazer a entrega, a outorga da medalha Pedro Ludovico Teixeira ao general de brigada Sérgio Schwinkel e também ao comandante do Exército, general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Convidamos os representantes dos generais, o general de brigada Mário Fernandes, para receber em nome dos generais. Eu vou fazer questão de ler o que diz a comenda Pedro Ludovico Teixeira, para que os que aqui estão e que fazem parte da história deste momento tenham conhecimento da importância dessa comenda concedida ao general de brigada Sérgio Schwinkel e também ao nosso comandante do Exército, general Vilas Boas. Medalha Pedro Ludovico Teixeira, Câmara Municipal de Goiânia, o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, expressando o pensamento do povo goianiense, corporificado pela Lei 7.460, de 29 de agosto de 1995, confere, aí vem os dois generais, a medalha Pedro Ludovico Teixeira, pelos seus relevantes serviços prestados ao nosso município. No dia de 27 de agosto de 2018, assinam o presidente Andrei, Zander Fábio e Juarez Lopes. Como disse, o nosso inteligente e dinâmico vice-presidente aprovou para este ano as duas únicas medalhas que poderiam ser concedidas. Isso é mérito da sua capacidade de articulação e de domínio sobre os seus companheiros e também de domínio sobre esta casa. Ou seja, liderança concretizada. Convido nesse momento o nosso comandante do Comando de Operações Especiais, general de brigada Mário Fernandes, para falar em nome dos soldados do Exército Brasileiro, aqui hoje homenageados. Excelentíssimo senhor vereador Anselmo Pereira, que preside
à mesa neste ato, senhores vereadores, em especial o Rogério Cruz, o autor da moção que nos prestigia e prestigia o Exército Brasileiro, a todos os representantes dessa casa, meus oficiais, comandantes de unidade, integrantes do Estado-Maior do nosso Comando de Operações Especiais, a família militar do Gorro Preto, que se encontra aqui também prestigiando, senhoras e senhores que nos prestigiam nesse ato. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a honra do Minuto em Silêncio, tendo em vista as 3 perdas que o Exército e o Brasil tiveram na última semana. Reforçando o pensamento sempre presente na mente e o sentimento sempre presente no coração do soldado brasileiro, aquele de manter o juramento que fez a bandeira brasileira no momento em que se incorporou, se preciso for, com o sacrifício da própria vida. Os 3 soldados morreram, infelizmente, isso não se justifica, mas é um risco assumido desde o nosso comandante supremo, o presidente desta grande república do nosso país, até passando pelos comandantes de força, o Ministério da Defesa, cada comandante subordinado, cada militar assume o risco no momento que entra em operação. Esse é o nosso métier, nós somos preparados para isso. E eu diria mais, é a morte mais dignificante para um profissional das armas. Então, dessa forma, eu agradeço muito o prestígio e a honra que foi feita com a homenagem de 1 minuto de silêncio. Agradeço também a homenagem que é feita ao nosso comandante, General Vilas Boas, sem dúvida alguma, é um grande exemplo para um país como o nosso, que atravessa tantas crises, que vão do social ao financeiro e que permeia toda a nossa sociedade. Um grande exemplo de cidadão, um grande exemplo de soldado responsável e que, à frente da nossa força, assim como os demais comandantes de Força Armada, tem buscado contribuir com soluções de importantes problemas da nossa nação. Em nome do meu amigo pessoal, o General Schwingel, que por conhecê-lo, saber a sua capacidade profissional e o seu perfil, eu entendo o porquê foi concedido a ele, fico muito feliz, imagino o trabalho e o quanto ele conquistou em termos de corações e mentes no meio militar e meio civil durante seu comando. Como eu disse ao vereador Rogério Cruz, eu vou passar exatamente a mensagem que foi transmitida, tanto ao nosso comandante General Vilas Boas como ao Schwingel, de forma clara, certo? Com todo o sentimento que eu percebi aqui, que fui capaz de sentir nas palavras do vereador e no espírito que reina nesse momento durante este ato. E, é claro, agradecer em nome do Comando de Operações Especiais, em nome do Exército Brasileiro, a homenagem que é feita ao soldado de Caxias. Homenagem essa que é feita desde o momento em que não só o hino, mas a canção do Exército Brasileiro foram tocados nesta Casa de Leis, como bem dito aqui. Uma casa que se propõe a legislar para o bem comum, para o bem da sociedade. Uma instituição tão importante quanto as nossas Forças Armadas. E uma instituição que tem como característica a aceitação, a escolha social, a escolha popular para a sua integração. Então, eu agradeço muito a homenagem que é feita, lembrando que, para nós, o 25 de agosto é uma homenagem toda especial ao nosso patrono, ao maior exemplo que nós temos de cidadão, de soldado e líder militar. Um estadista como Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso Duque de Caxias, um exemplo que, principalmente nos dias de hoje, se faz necessário à nação brasileira. Um exemplo de quem entendia
sendo como braço forte a perfeita noção da responsabilidade que uma força armada tem na mão, também para a pacificação, para a confraternização de uma sociedade como a nossa. Foi o que ele fez, em particular, ao longo do século XIX. Então, dessa forma, eu encerro minhas palavras, agradecendo todas as intenções demonstradas nesse ato e, principalmente, a grande amizade que foi demonstrada aqui pelo Exército Brasileiro e pelo nosso Comando de Operações Especiais. Eu falo isso, é claro, em memória da nossa 3ª Brigada, que ocupou, desde a década de 70, as terras goianas, e o Exército sempre foi muito bem recebido neste Estado e, em particular, neste município. Muito obrigado pela sua atenção e sintam-se sempre, no nosso Comando de Operações Especiais, como cada um dos soldados de Caxias se sentiram aqui no dia de hoje, em casa, muito bem recebidos, como amigos, irmãos, camaradas. Muito obrigado. E como nós costumamos dizer, força! Agradecemos ao general de brigada, Mário Fernandes, pela sua manifestação correta, rápida e sucinta, alusiva ao Dia do Soldado do Exército Brasileiro. Nesse instante, a Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador Rogério Cruz, prestará sua homenagem aos soldados do Exército Brasileiro, através da outorga do Diploma de Honra ao Mérito. Convidamos o vereador Rogério Cruz para se posicionar junto ao pavilhão das bandeiras para fazer a entrega dos diplomas. Também o vereador Anselmo Pereira para acompanhar na entrega dessas homenagens. Para receber sua justa homenagem, convidamos o general de brigada Mário Fernandes. Coronel Aderbal Teixeira da Cunha Neto. Coronel André Luiz Bongratz Andrini. Coronel Marcelo Gonçalves de Jesus. Tenente Coronel Alexandre Carmona dos Santos. Tenente Coronel José Fernando dos Santos, representado pelo Major Sérgio Rui Cassiano Ribeiro. Tenente Coronel Rogério Cunha Rabelo. Major Rodolfo Bresolini da Silva. Major Rodrigo Paz Silva. Capitão Deon Padilha Figueiredo.
Capitão Hugo Mendonça Cristiani. Capitão Rafael Lincoln Fernandes Almeida. Primeiro Tenente Caio César Alexandre Neves de Oliveira. Coronel Júlio César Macário. Primeiro Tenente Marcos César Espinosa. Segundo Tenente Robertson Tito Coelho da Silva. Subtenente Almir Neves dos Santos Júnior. Subtenente Ricardo Pague Braga. Subtenente Val Kennedy Braz França. Primeiro Sargento Nunes Rodrigues Franco. Primeiro Sargento Valcir Alves Pereira. Segundo Sargento Marcelo Nunes da Costa. Gildásio da Silva Melo in memoriam, homenageado pelo vereador Anselmo Pereira, representado por Eunice Silva Melo. Com a palavra o presidente para suas considerações finais. Primeiro eu quero fazer um agradecimento muito especial ao vereador Rogério Cruz, bem como a direção do Exército, através do coronel general de brigadas Mário Fernandes, por ter feito uma concessão anômala, diferenciada, de
homenagear na noite uma pessoa que não é das fileiras da academia, mas esposa de um homem que verdadeiramente amava o Exército Brasileiro, que era o Dr. Gildácio. Eu agradeço Vossas Excelências por ter feito esta concessão. Várias vezes caminhamos a pé pela Trindade, na batuta do Exército Brasileiro e para abrir a missa da Santíssima Trindade. Um momento muito importante de fé e de esperança. Mais uma vez eu quero agradecer em nome da mesa diretiva esse brilhante vereador Rogério Cruz. Graças à sua vinda a esta casa, é que além de querermos bem ao Exército Brasileiro, conseguimos, através das leis da Câmara, fazer justiça, reconhecendo legislativamente, na forma da lei, o nosso querer bem do goianiense a todo o Exército Brasileiro. Ai da pátria que não tenha um exército como nós temos, bem como também temos a nossa tão querida e centenária Polícia Militar do Estado de Goiás, que aqui também é lei e tem que ser comemorado no calendário cívico-cultural. Mas, em particular, a Polícia Militar já é comemorada aqui conosco há anos e anos. Já o Exército é uma coisa nova, mas precisou de uma mente iluminada, como o Dr. Rogério Cruz, e que eu vou pedir a segunda salva de palmas para ele, por ele ter materializado o nosso querer bem, o nosso respeito por uma instituição, como também a nossa Polícia Militar, e eu não vou medir as palavras, são poucas na história que estamos vivendo nesse país, merecedora do ato cívico de reconhecimento. E uma delas está aqui hoje, o Exército Brasileiro. Qualquer menino, qualquer adulto, qualquer jovem tem um respeito profundo pelo Exército Brasileiro. Quer lá nas fronteiras, lá do norte, quer lá no Rio de Janeiro, naquele combate vergonhoso que nós, lamentavelmente, fomos deixando ao longo dos anos, ao ponto de o Exército ter que ir lá tomar conta daquilo que ainda não demos conta de fazer, associado com a nossa Polícia Militar, também lá do Estado. Mas eu quero aqui, doutor Rogério Cruz, agradecer, e eu fiz questão de falar, né? Quebrando o protocolo. Esse sentimento do querer bem que nós temos pelo Exército precisa ser demonstrado, precisa ser materializado. E agora, essas 29 pessoas fazem parte da galeria dos homens e das mulheres da Câmara Municipal de Goiânia, da cidade de Goiânia, de Pedro Ludovico Teixeira, de Venerando de Freitas, de Dom Fernando, de tantos outros que idealizaram esta cidade no pleno cerrado brasileiro e que serviu de exemplo para que Brasília fosse a integração nacional. Foi nesse estado, foi nesta cidade, foi nesta região que se sonhou Brasília, que se idealizou Brasília e que se rompeu as fronteiras do ato litorâneo para adentrar o Exército Brasileiro para dentro do Centro-Oeste, para fazer a integração nacional. E grande parte dessa integração devemos ao Exército Brasileiro. E é bom que se diga e que se fale e que se cante em todos os lugares. Mais uma salva de palmas para o Exército Brasileiro e para o soldado brasileiro. Agradecemos a todos por essas honrosas presenças, as autoridades da Polícia Militar aqui presentes, do Exército, os civis, convidados. E queremos convidar a todos os homenageados a tirarmos uma fotografia em frente à mesa principal para colocarmos na galeria das homenagens do Exército Brasileiro do ano de 2018, patrocinada neste momento pelo nosso querido vereador Rogério Cruz. Tenham todos uma boa semana, com melhores notícias, é o que nós estamos esperando.
e que não se seive mais a vida daqueles que estão aí para servir a sociedade brasileira. Um grande abraço. Tem um aí também? Vamos quebrar o protocolo. Eu gosto de quebrar o protocolo. Tenente Coronel Sérgio Murilo, olha, logo meu parente Pereira da Silva, suba. Eu vou entregar junto com o comandante. Vamos dar por encerrada essa sessão e agradecer-lhes, porque não são todas as sessões que nós começamos e terminamos como estão. Geralmente, quando as sessões são civis, elas estão mais problemáticas, mais desordenadas. Mas com a polícia militar e com o exército, as coisas são extremamente disciplinadas. É o que falta ainda um pouco na sociedade brasileira. Então, todos uma boa noite. Salve o Exército Brasileiro e vamos tirar nossa fotografia de 2018. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.